Percy Jackson foi renovado para a segunda temporada, podem comemorar. Teremos aí O Mar de Monstros e eu espero que você esteja tão animado quanto eu. Eu sei que tem uma galerinha aí que não gostou da série, que tá falando que foi ruim, mas cara, a segunda temporada é uma chance para eles melhorarem o que a gente criticou na primeira, então dá pra dar mais uma chance, até porque a série de Percy Jackson não foi tão ruim quanto as pessoas estão fazendo parecer. Teve seus pontos negativos, mas tem muito ponto positivo também. No vídeo de hoje eu vou falar então pra vocês o que a gente pode esperar na segunda temporada de Percy Jackson, baseado no livro Percy Jackson e o Mar de Monstros. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo, e eu queria falar pra vocês que esse vídeo vai estar recheado de spoiler, tá? Porque eu vou falar algumas coisas do livro O Mar de Monstros. Caso você não tenha lido ou não tenha assistido ao filme, aquele antigão, tudo bem que o filme ele é bem diferente, tá? Parando pra pensar que ele é bem diferente, você pegaria spoiler da mesma forma. Mas caso você também não ligue pra spoiler, fica aqui nesse vídeo e vamos conversar sobre Percy Jackson e o Mar de Monstros. Mas antes de tudo eu preciso dar duas notícias pra vocês. A primeira é que o sorteio ainda tá rolando, corre porque falta menos de uma semana, o sorteio termina dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinza, vai terminar mais ou menos lá para as 8 horas, então eu vou fazer o sorteio mais ou menos nesse horário, então corre, porque aí vocês ainda podem garantir aqui o seu exemplar de Percy Jackson Ladrão de Raios. Participa do sorteio, é facinho, tá? Você não precisa marcar um monte de gente, é só responder quem é o seu pai olimpiano lá em Percy Jackson e por quê, e aí você já tá concorrendo, tá no meu perfil, só olhar aqui no primeiro link fixado, tá? E aí se aproveita e me segue lá no Instagram. A segunda notícia é que agora o canal tem um podcast. Eu sei que vocês podem estar pensando, Ai, mais um podcast. Calma, esse podcast ele é diferente. A ideia do podcast não é a gente trazer o que a gente traz aqui no canal, e sim trazer outras coisas. Eu conversar aqui com você de uma forma bem íntima, bem amigo, com episódios mais curtos, a gente só bater um papo sobre algumas coisinhas da vida e desabafando. Eu sei que pode parecer, mas o primeiro episódio vai estar lá, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que só tenha o trailer, mas o primeiro episódio já tá em produção, ele já vai sair, então às vezes você pode acabar assistindo esse vídeo, já vai ter lá o primeiro episódio falando sobre jogos de videogames que mudaram a minha vida, só que de uma forma bem íntima, tá? Não falando, esse jogo é... não, falando o porquê e o que esses jogos têm de especial que é capaz de mudar e marcar a vida de alguém. O link pra você ouvir o 1/4 de Rafa, que é o nome do podcast, vai estar aqui no primeiro comentário também fixado, beleza? Ouve lá e depois me passa o seu feedback. Voltando aqui, eu queria falar que com o anúncio da segunda temporada, uma galerinha me cobrou lá no Instagram, perguntou se eu ia fazer um vídeo de Mar de Monstros. Eu falei que faria se a série fosse renovada. Então ela foi, aqui estou eu, e pra isso eu tive que dar uma olhadinha por cima, tá? Eu falo que eu reli o livro, mas eu não reli, eu dei uma olhadinha por cima assim, olhando as páginas e tal, e eu lembrei de algumas coisas. Então aqui nesse vídeo a gente pode falar o que podemos esperar para a segunda temporada de Percy Jackson. Gente, essa é a última chance de vocês de sair antes de spoiler, tá? Vamos começar falando então de um elemento crucial no segundo livro de Percy Jackson, que é nada mais nada menos do que o Tyson. O Tyson é simplesmente irmão do Percy. Ele aparece aqui nesse livro e ele é proclamado por Poseidon durante uma luta contra touros mecânicos de Hefestos. Essa luta é maluca. Queria falar que o Tyson tá aqui nesse livro o tempo todo com a gente, ele acaba tendo um certo protagonismo ali e ele acaba se tornando um personagem muito querido e importante pra todo mundo. Ele acaba se tornando importante pro Percy, pra galera do acampamento Meio Sangue, pra você leitor, porque você acaba se apegando ao Tyson. Ele tem um arzinho ali mais infantil, mas ainda assim, quando precisa, o Tyson, ele é brabo. Eu quero muito ver o Tyson, mas eu tenho um leve medinho da gente ter um efeito horrível, igual a gente teve em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, com aquele terceiro olho abrindo, ou então no filme mesmo de Percy Jackson, que ficou muito estranho. Eu espero que eles façam algo mais daorinha, mais bonitinho ali. Mas o Tyson, pra mim, é uma boa e uma ótima adição, o que com certeza vai ter, porque assim, a gente precisa
precisa do Tyson ali pra história andar, né? Outra coisa que talvez tenha, talvez não tenha, aí já é algo mais opcional, mas eu espero que eles coloquem na série, são as Irmãs Cinzentas. A Vespa, Ira e Tempestade. Basicamente as 3 Irmãs Cinzentas, elas são aquelas irmãs feionas que só tem um olho e elas dividem aquele olho lá. E aqui no mundo de Percy Jackson elas são motoristas de táxi. Sim, a crise chega pra todo mundo, elas tiveram que virar motorista de Uber. E ali quando o Grover, a Annabeth e o Tyson, eles pegam ali o Uberzinho com elas, a gente tem uma cena bem cômica, bem engraçada delas xingando, falando um monte de coisa, sendo arrogante. É uma cena bem legal, assim, bem comédia pra você ler, dar risada. E eu queria falar até mesmo que elas apareceram lá no livro do Nico e do Will. Elas aparecem lá no começo, porque depois de Mar de Monstro, elas nunca mais deram as caras. E aí aqui em O Sol e a Estrela, lá no comecinho também, ela acaba dando carona ali pros irmãos do Nico, a Kyla, o Austin, e aí elas acabam retornando. Então, quando eu dei uma olhadinha em O Sol e a Estrela, eu vi elas, acabei lembrando, e quando eu reli O Mar de Monstros, eu acabei também vendo, e achei bem engraçado. Seria uma ótima adição na série, um ótimo alívio cômico. Outra coisa que não pode faltar, simplesmente não pode, é o episódio que o Percy vai ser transformado em porquinho da Índia. Sério, o Percy ser transformado em porquinho da Índia é um dos pontos altos desse livro, tá? É o que marca muito, que todo mundo lembra, e isso acontece por conta de Circe, filha da deusa Hecate, deusa da magia. A Circe ali, ela sabe também fazer uma magia zona braba, e ela acaba transformando o Percy em porquinho da Índia, fazendo com que ele precise ser salvo pela Annabeth. É muito bom. Falando em outra coisa cômica, a gente precisa falar do Grover com seu vestido de noiva. Sim, o Grover vai aparecer vestido de noiva, e isso é muito engraçado, é muito legal, e vai ser cômico até porque a gente vai ver o Grover da série, a gente vai ver o Arion ali de vestido, vai ser engraçado. O ator, ele sabe ter um momento cômico, ele sabe ser muito legal. Pra mim, o Grover foi a melhor coisa da primeira temporada, disparado. Acho que o personagem mais legal, mais interessante também, e eu tenho certeza que ele num vestidinho de noiva vai deixar a internet a loucura, tá? Eu tenho certeza disso, já tô até imaginando os edits da galera fazendo. Aproveitando que eu falei do Grover, eu tenho que falar aqui de um negócio que precisa ter, até pra mostrar a importância dele pro Percy, que é o elo empático dos dois. Eles são tão ligados, que eles conseguem dividir pensamentos, eles conseguem se comunicar telepaticamente por ter esse elo muito forte. Então o Percy sabe exatamente o que o Grover tá sentindo, que o Grover quer falar pra ele, e o Grover também sabe que o Percy tá sentindo, que ele quer falar apenas com olhares e a força do pensamento. Eu tenho certeza que você tem isso com algum amigo, tá? Só um olhar já basta pra você dizer tudo pra ele e ele entende. Não é superpoder, é realmente uma amizade muito forte ali que você constrói um elo empático. Mas já que eu falei do Grover de vestido de noiva, vamos falar do Polifemo. Polifemo, ele acaba sendo o chefão, entre muitas aspas, final aqui dessa temporada, desse livro. E ele, na verdade, não é um chefão que ele é ruim, não. É porque ele simplesmente vê o Grover no vestido de noiva e ele decide que vai casar com o Grover. E aí esse ciclopezão, o cara, ele cria ovelhas carnívoras numa ilha, e é exatamente que vai mover o pessoal, porque eles estão atrás do velocínio de ouro, que é basicamente uma lã de ouro de uma ovelha ali, tem propriedades mágicas, e tudo isso porque a árvore da Thalia foi envenenada e eles precisam achar esse velocínio pra tentar curar ela. Eu tô falando velocínio, mas é velocino, é que é difícil falar velocino, 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 velocino. Tá, eu acho que eu consegui. E como eu disse, a árvore da Thalia ali foi envenenada, e a gente pode ter a primeira aparição dela, sem dar spoiler, né? Eu sei que eu já tô dando spoiler. Mentira, foda-se, vou dar spoiler mesmo. Mas ela aparece no final do livro, tá? Ela se liberta ali da árvore, ela aparece, mas a gente vai ter uma primeira aparição da Thalia nos sonhos do Percy. A gente vai ver ela pela primeira vez. E ó, aparentemente, um inscrito aqui do canal me mandou lá no Insta, aparentemente a gente já tem uma possível atriz pra interpretar a Thalia, tá? Aparentemente o Arion deixou vazar, ou alguém falou alguma coisa que seria muito legal
legal ver no lugar da Thalia a atriz Momona Tamada. Mas interessante que ela é amiga ali da galera, da Lia, do Walker, do Aryan, da Dior, que é quem faz a Clarice. E aí ela já foi vista ali pelo set, não exatamente gravando, mas com o pessoal já foi vista também em Premiere, um na casa do outro, enfim. Seria legal, eu admito que seria interessante trazer ela como a Thalia. Na verdade, fazendo tudo direitinho, com a Thalia jaqueta de couro, punk, brabona, eu acho que seria bem da hora, assim, e várias atrizes se encaixariam no papel, fazendo um ótimo trabalho. Outra coisa que precisa ter também, eu acho que isso acontece lá mais pro final do livro, é a corrida de bigas, que acontece lá no acampamento Meio Sangue, e eu confesso que vai ser muito legal ver essa cena. Não tenho muito o que falar na real, eu acho só que vai ser uma cena muito legal e eu gostaria muito de ver isso acontecendo lá na série. Outra coisa é a Annabeth encontrando as sereias, aquelas que sabem sobre verdades que nem mesmo você sabe. Então as sereias, elas têm essa capacidade de revelar uma verdade sobre você que você não sabe, e aí elas acabam revelando para Annabeth o seu defeito mortal. É aí que ela descobre o seu defeito mortal, mais conhecido como Hubris. O Hubris pode ser traduzido como orgulho excessivo, onde a Annabeth, ela tem ali aquele orgulho onde ela acha que ela pode fazer qualquer coisa melhor do que qualquer um, até melhor que os deuses. Mais especificamente o Mar de Monstro, elas falam isso porque a Annabeth acredita que ela pode salvar o Luke, o que, spoiler, ela não pode. Mas falando do Luke, vamos falar sobre a Princesa Andrômeda. A Princesa Andrômeda é o barco ali, o navio, na verdade, que o Luke tá embarcado junto com outros heróis, outros semideuses, né, que estão contra o acampamento Meio Sangue, contra os deuses, como a gente viu no final do episódio, lá do último episódio da série. O Luke tá recrutando os semideuses, e ali tem uns semideuses recrutados, monstros que estão seguindo o Cronos, então eles estão juntos, basicamente, esses semideuses e os monstros, e também alguns espíritos da floresta. Pois é, isso com certeza tem que ter, e vai ser muito legal ver um pedacinho do Princesa Andrômeda. Falando do Luke, vamos falar do pai dele, o Hermes, porque ele reaparece aqui durante o Mar de Monstros, que a gente conhece ali o seu cajado com duas cobras, que é chamada de Martha e George. Sim, as duas cobras é uma fêmea e um macho, que é a Martha e o George. E eles são muito legais, muito simpáticos, inclusive eles dão presente pro Percy, tá? As cobras do Caducel é muito bom. E elas dão uma garrafa onde tem vários ventos aprisionados, é uma garrafa térmica cheia de vento, se eu não me engano. E alguns multivitamínicos que vai ser essencial pra uma cena específica, que eu também não vou dar spoiler, né? Eu já tô falando muito aqui. Outra coisa que não pode faltar é Clarice contribuindo e ajudando a galera ali. Eu quero muito ver mais tempo de tela da Dior, não porque eu acho ela linda e maravilhosa, mas sim porque eu gosto também dela como Clarice. E temos que falar sobre a Hydra, né? Aqui nesse livro nós temos a Hydra, se eu não me engano a Clarice luta contra a Hydra e há uns momentos muito legais. Quero muito ver isso na série. Espero que eles não vão fazer a Clarice indo pra cima da Hydra e aí corta a tela preta de novo e aí simplesmente volta, a Hydra tá lá derrotada. Não, eu quero uma cena de luta digníssima pra filha da guerra, né? Filha do deus da guerra, na verdade, lutando, dando o seu máximo, mostrando que ela é braba. E por fim, eu quero algo que move todo mundo a assistir Percy Jackson, além de todas as histórias legais, que é o chip Percabeth. Eu quero muitos momentos Percabeth, Percy e Annabeth ali interagindo. Se eu não me engano, nesse livro ali, ela dá um beijinho na bochecha dele, tá? Então, assim, já vamos ter ali uma revelação, algo, um sentimento surgindo, tanto no Percy quanto na Annabeth. Não que já não começou a surgir na primeira temporada, mas aqui vai se aflorando mais e todo mundo quer ver o Walker e a Lia juntos interpretando o Percy e a Annabeth. E por hoje é só, esse vídeo foi um pouquinho mais curto, na verdade hoje era pra sair um outro vídeo, mas eu tinha que falar da volta da segunda temporada de Percy Jackson, do que a gente pode esperar aqui da próxima temporada, o Mar de Monstros. E aí ó, fica a minha dica, tá? Leia os livros e depois assista a série, porque primeiro essa série pode demorar por uns 2 anos pra vir, então esse ano eles gravam, ano que vem pós-produção e depois chega a série, ou então
Então se ela chegar rápido, pelo menos você já leu os livros e tá ali firmeza. Não sabe por onde começar? Eu fiz um vídeo falando da ordem de todos os livros, tá? Então não se esqueçam de ir lá conferir, assim vocês vão saber certinho qual que tem que ler, qual que tem que comprar, enfim. E não se esqueçam de conferir o sorteio e o podcast Um Quarto de Rafa, tá lá embaixo. No primeiro comentário fixado, só ir lá, clicar, ó, bonitinho, direitinho. E é isso, muito obrigado, valeu, falou!